Vamos de entrevista. Você sabia que hoje, 24 de julho, é o Dia Internacional do Autocuidado? Pois é, a data foi instituída pela Organização Mundial da Saúde em 2011, com o objetivo de conscientizar e engajar as pessoas na tomada de decisões em relação à própria saúde, seja ela física ou mental. Dentre as atividades muito buscadas para ajudar no próprio cuidado e autoconhecimento está a yoga, ou yoga, como muitos falam, né? E um dos seus métodos específicos é o Ashtanga Yoga, com a prática de posturas e respirações, cujo maior objetivo é a libertação da visão limitada de nós mesmos. Para falar sobre este assunto está aqui no estúdio a praticante e professora de yoga, Eugênia Freire. Muito boa tarde, Eugênia. Bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria que você nos explicasse, né, o que é Ashtanga Yoga. Bom, a Ashtanga Yoga é uma prática que ela lida basicamente com a respiração. Eu gostei muito até, me sinto honrada de estar aqui falando após a monja, né? Porque ela falou de respiração e a respiração é a base de tudo. Sim. É a base, respirar, todos nós respiramos, senão morreríamos. Verdade. Mas a respiração consciente a gente aprende com a prática de Ashtanga Yoga. Sim. Então ela tem como fundamento 3 pilares, que é a respiração, o asana e o foco do olhar. Sim. Então, essas 3 coisas juntas é uma meditação em movimento. E isso provoca o quê? É muito bom hoje no dia do autocuidado, porque isso aí é um momento que a gente tem no dia a dia para a gente estar com nós mesmos. Exato. Porque para a gente cuidar bem das outras pessoas, todo mundo cuida de alguém e se relaciona com pessoas. Então, para a gente cuidar do outro e para a gente se relacionar bem com o outro, a gente precisa estar bem. Então, a gente ter esse momento no dia a dia para nós mesmos é essencial. Principalmente nos dias de hoje, que a gente vive uma vida moderna com muitos itens. Então, todo mundo tem responsabilidades no trabalho, na família, uma série de relacionamentos e acaba sem tempo para si. Então, um dia tem 24 horas. Será que não podemos tirar 1 hora desse dia para nos dedicar a nós mesmos? Exatamente. E a gente diz que é uma prática holística porque ela não se limita ao tapete. Então, Perfeito. ela sai do tapete para fora. Então, ela começa no tapete, mas a gente vai levar aquela calma e aquela tranquilidade para os outros momentos do nosso dia. E é isso que é importante, né? Quando a gente fala dessa prática, né? Toda prática de yoga tem como base a respiração. E aí, de que forma ela atua para nos ajudar a controlar os sentimentos, né? Tem muita gente que não sabe, mas a prática do yoga ajuda muito, né? Em sentimentos que nós temos no nosso dia a dia, muitas vezes na ansiedade, né? Muitas vezes nós estamos naquela correria e não sabemos como lidar com as nossas emoções, e aí o fato da gente aprender a respirar melhor vai nos ajudar a lidar melhor com as nossas emoções, não é? Isso. E a prática do Ashtanga, ela realmente tem algumas diferenças em termos de método. Ele é um método de Hatha Yoga, Ra, Sol, tá? Lua. Quando essas duas forças estão em desequilíbrio, geram uma instabilidade, uma ansiedade. Quando elas estão em equilíbrio, ela vai gerar paz. Então, o Ashtanga Yoga, ele lida basicamente, é uma prática que nós não temos música na sala de aula, porque a música é a música do nosso corpo. Nós temos uma respiração que ela tem som, e essa respiração com som, ela provoca um calor no corpo. Até os alunos, quando eles chegam no início, eles ficam achando engraçado como Sim. eles começam a suar. Às vezes ele vem é melhor um top porque gera muito calor. E então, a gente acha que yoga é bem... Não, né? pois é. Ah, não, yoga, a gente ela vai é uma prática bem uma diferente. prática bem calma. Isso. E não é bem assim, a Ashtanga Yoga, ele é mais... ela é bem diferente. É diferenciado, né? Sim. E aí é importante, porque a gente estava até conversando, né, o Lohan, a gente falando sobre o Ashtanga, que o Ashtanga Yoga, ele tem muita participação masculina também, né? Sim, sim. Nós temos... É uma tendência, né? Sim.
Nós temos uma sala bem eclética, jovens, pessoas mais velhas, pessoas, homens, mulheres, realmente ela atinge a todos, né? E não há limitação física, porque todos nós temos alguma questão. A pessoa tem uma dor no joelho, a pessoa tem uma dor no quadril. Todas as questões que a gente já vem para lá com isso, nós temos como adaptar. Um compridão, igual a mim. Tem como adaptar um compridão. Claro, nós temos alunos assim. Tá vendo aí? Tá vendo? E é isso, gente. Hoje, no dia do autocuidado, nós pensamos exatamente em falar sobre um assunto que pudesse, né, relacionar todos os padrões, todas as pessoas, todo mundo pudesse parar um pouquinho, refletir, entender um pouquinho de si e poder refletir sobre como é que a gente pode, né, no dia do autocuidado, parar. Peraí, o que é que eu posso fazer para melhorar? Isso. E complementando, ela é uma prática que nos foca no momento presente, no aqui e agora, porque o ser humano costuma se focar muito no futuro e no passado. E essas duas forças, ela gera ou ansiedade ou angústia. Então, quando você se foca no momento presente, em você estar aqui e agora, você começa a sentir aquela calma, aquela tranquilidade, porque você não está projetando no futuro, eu só vou ser feliz quando eu passar no vestibular, eu só vou ser feliz quando eu tiver aquele emprego, ou quando eu tiver a aposentadoria. Então, você vai sempre adiando a felicidade. Ou então, ficando, eu era feliz quando eu era criança, ou quando eu não tinha nada a fazer. Agora, né? Então quando a gente tem esse momento de estar no tapete de yoga, no aqui e agora, aprendendo essa respiração consciente, a gente começa a ter mais felicidade. Perfeito. E é isso que a gente vê esses resultados. E uma coisa também que eu vi até numa entrevista da Monja hoje falando, como era importante nesse autocuidado as pessoas terem relacionamentos, né? Amizades, que isso também faz parte do autocuidado. Então, nós temos um jardim onde a gente pratica, após a prática, em que nós temos vários alunos ficam tomando um chai. Então, aquele momento fazem novas amizades. Então, realmente é um momento de relacionamento, porque yoga é para o relacionamento. Sim. Nós vivemos para o relacionamento, nos relacionar melhor com nós mesmos e com os outros. É uma atividade também de autoconhecimento. Sim. Não é meramente uma atividade física. Então, ela trabalha o físico, o psicológico, o espiritual e mental. Inclusive, o Hermógenes, que é um grande professor de yoga que já faleceu do Rio de Janeiro, ele utilizou a prática de yoga para, inclusive, recuperar presos, casos psiquiátricos, vários casos psiquiátricos. Claro que a pessoa não ia tirando o remédio imediatamente, mas ingressou na prática e depois de um tempo foi desmamando e eu já li os livros dele, Yoga para Nervosos, Yoga para Todos. Então, os livros dele, ele mostra isso, como ela é uma prática que pode realmente curar, inclusive dependências de álcool, dependências de drogas. Olha que legal. As práticas do Ashtanga nós temos o exemplo aqui do Taylor Hunt, que veio a Aracaju e mostrou isso, sabe, como realmente essa prática pode ser libertadora e transformadora. Que legal, que lindo, né? A correria do dia a dia, né, Jaque? Verdade. A gente não presta atenção, não se conhece, não consegue trabalhar com isso que ela falou, do passado, do presente. E eu acho que é muito interessante isso, para autoconhecimento, poder ter um equilíbrio, né? Perfeito, né? E no dia do autocuidado, professora, como é que a gente pode, tem alguma dica especial? A Monja nos mostrou aqui como a gente pode aprender de uma maneira simples no nosso dia, dar uma paradinha e respirar. Tem alguma outra, né, dica? A gente já pode unir, né, gente? É o dia do autocuidado, a gente já está aqui com duas grandes né, profissionais aqui, uma monja, uma professora, que possa nos ensinar aqui e a gente possa praticar também, porque não adianta a gente estar aqui assistindo, acompanhando, se a gente não pratica também, né? E a Eugênia, ela é praticante, ela é professora e não foi por acaso também, né? Fiquei sabendo já que não foi por acaso, né? Quer dizer que a partir de uma dor que aos 30 anos eu senti tendinite, né? Fui diagnosticada com tendinite e disseram que não tinha cura e que somente com yoga, né?
E aí eu procurei desde essa época yoga e comecei a praticar. E realmente eu não sinto mais as dores que eu sentia, que eu não digitava, hoje eu já digito. Olha e aí. a prática do Ashtanga Yoga eu conheci com minha filha, e ela foi a minha professora, eu fui a primeira aluna dela. Olha que linda essa história, gente. E assim, só para não esquecer que a gente tem muitas emoções, né, de raiva, tristeza. Sim. Então, uma coisa que o yoga fala também é o seguinte, que todas as emoções não é pra gente ficar com repulsa porque teve aquela emoção. A gente precisa, o reconhecer que teve aquela emoção é libertador. Perfeito. Então, quando você reconhece, você pode ter uma outra atitude, você deixa de ser reativo para você ter uma atitude mais consciente. Sim. Então, é tudo isso que essa prática pode, por isso que ela é transformadora, porque você deixa de sair esbravejando, Sim. né? E tem uma atitude mais tranquila. Que lindo. Quem quiser entrar em contato, conhecer um pouquinho mais, né, da prática da Ashtanga Yoga, como é que faz? Pode o Instagram, né, do Ashtanga Yoga Aracaju, né? Ashtanga pode ser Yoga Aracaju, né? Isso é. E você falou de uma técnica de respiração, eu diria o Anadi Shodhana, que é uma respiração alternada, que a gente vai, inspira por uma narina. Sim. Fecha a narina esquerda e solta pela direita. Agora você inspira pela direita. Dá para a direita, solta pela esquerda. Então você pode fazer isso várias vezes no dia e em momento de ansiedade, em momento de ter uma decisão importante. Então vai lá, para um pouquinho, faz a respiração alternada e ela inclusive desobstrui as narinas, tá? Que legal. Ela é interessante. Nossa, já percebi. Ela dá uma tranquilidade o ar que entra, né, desobstrui gente? as narinas. Que É bem legal. interessante. É bem Nossa, interessante. muito obrigada pela presença, por ter Agradeço compartilhado. também. Nós já estamos no finalzinho do programa, né? Você vai ficar aí até o final do programa já praticando? Gostou, viu? Gostou, Eu amei também, né? Não fala agora não. Ele falou, não fala não. Aprendam porque vale a pena. Mas gostei vale muito. Vale Nossa, a pena em qualquer hora do já dia. dá um azinho, desobstrui, né? Desobstrui e traz essa sensação. Essa é a de leveza, né? Essa respiração a gente faz na sequência final da nossa prática. Muito obrigada. Professora, continue aqui, porque a gente vai encerrar o programa com música, né? Certeza. Mais uma vez, muito obrigada. Vamos, né? Todos, gratidão, que lindo. Nossa, vamos ouvir música. Foi muito lindo esse programa hoje, né, gente? Lembra, autocuidado é muito importante. Cuide de você para depois cuidar do outro, tá bom? Fica essa mensagem para vocês.